Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos discutir soluções para o problema gerado pela lei anticrime quando criou uma prisão provisória para execução de pena no tribunal do júri. Rodrigo Bandeira de Mello, nosso associado, começa a estrear nos vídeos do canal hoje com a gente. Cumprimento pessoal aí, Rodrigão. Tudo bem, galera? Meu nome é Rodrigo Bandeira de Mello, trabalho com o Dr. Leonardo aqui no escritório. E já está vindo para a nossa primeira discussão aqui no canal com vocês. A questão é a seguinte: o pacote de lei anticrime, uma lei alteradora, né, produziu alteração em 19 legislações no Brasil, alterou principalmente o Código de Processo Penal. E dentro do Código de Processo Penal, na parte que trata do processo do Tribunal do Júri, ele alterou o artigo 492, inciso 1, na linha E. Esse artigo ele tinha uma redação que permitia ao juiz do júri que condenasse o réu a prender aquele réu preventivamente se houvesse motivos para decretar uma prisão preventiva. E agora, Rodrigo, como é que ficou a redação nova do artigo? Só agora, o que a redação nova desse artigo trouxe pra gente é a possibilidade de ser decretada a prisão do réu caso a pena aplicada pelo magistrado seja igual ou superior a 15 anos. O que na nossa visão é algo completamente inconstitucional, tendo em vista que ela traz uma execução provisória da pena e ela traz isso de maneira inconstitucional. Por quê? Mas o texto, Rodrigo, desculpa te interromper, o texto fala até de execução provisória, fala de prisão para execução provisória. Exatamente, né? pode prender e, consequentemente, dar início à execução provisória da pena aplicada ao réu. Isso nos motivou a escrever um artigo e gravar esse vídeo para debater esse assunto com vocês. Qual foi o sentimento do legislador que impulsionou ele a fazer essa mudança? Eu acho que o sentimento do legislador vai muito de encontro ao clamor social que a gente vive nesse momento de luta pelo fim da impunidade, pelo funcionamento da máquina pública no sentido de punir quem comete crime, o que é perfeitamente aceitável, né? A gente entende que realmente as pessoas têm esse anseio hoje de querer ver criminosos sendo punidos de maneira exemplar pelo Estado, de maneira rigorosa, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? Isso não pode ser feito de uma maneira que venha trazer pra gente insegurança jurídica, porque isso pode prejudicar qualquer um, inclusive um de nós, em algum momento posterior. E é bem interessante porque no final do ano passado nós vivemos um momento de muita tensão no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu voltar atrás na posição que ele tinha aderido no passado, né? Onde ele tinha se posicionado no sentido de permitir a prisão para execução provisória da pena após o julgamento de segundo grau dos recursos. E aí nós vimos uma manobra do legislador para trazer de novo uma prisão para execução provisória, usando assim um mecanismo que esconde, né? Porque ele tirou isso da regra geral, que era a regra do julgamento dos recursos. Sempre que julgava um recurso, prendia. Aí tira isso da regra geral, mas coloca isso lá no primeiro grau. Então o teu cliente, o réu, ele é processado, aí ele vai para o tribunal do júri, ele é julgado, ele é condenado a uma pena igual a 15 anos ou superior, o juiz pode decretar a prisão dele para dar início ao cumprimento da pena. Senhores, isso é muito grave. Eles, de forma, vou usar a expressão maliciosa, mas pode ser que eu seja um pouco pesado, né? Que eu esteja acusando o legislador. Não é isso, eu não quero acusar o legislador, mas eu sinto que o legislador não parou para pensar no tamanho da gravidade da atitude dele. Por quê? O texto constitucional do artigo 5º, inciso 57, ele é claro: ninguém pode ser tratado como culpado até que se tenha o trânsito e julgado de uma sentença condenatória criminal. Então, poxa, você não pode prender para cumprimento de pena quem foi condenado numa pena superior a 15 anos só porque é um processo do júri. O processo do júri ele tem uma peculiaridade muito grande, né, Rodrigo? Nós sabemos que no dia a dia, na prática da advocacia criminal, mais de 90% das sentenças do tribunal do júri
Quando a defesa recorre, elas são mantidas. O índice de reforma pela defesa é muito grande. Quando o Ministério Público recorre, a sentença é reformada. Só que o efeito é mandar o réu para um novo júri. Exato. Então, vem o seguinte, você manda prender, desobedecendo o comando constitucional e ainda correndo o risco, ainda que seja pequeno, mas correndo o risco daquela sentença ser reformada. Exatamente. Imagina, o cara começa a cumprir uma pena, porque é uma prisão de primeiro grau, ele começa a cumprir uma pena e daqui a pouco você recorrendo no STJ, recurso especial, o STJ recorre, o STJ reconhece que houve uma nulidade no júri, declara aquela nulidade, reforma e manda o cara ao novo julgamento. E o cara ficou preso até então. Olha o tamanho do problema, a gravidade do problema. E trazendo uma última observação, vai seguir um artigo nosso, gente, bem completo também, nas nossas redes sociais, no perfil do Rodrigo no Instagram, no meu perfil no Facebook, no Instagram, no LinkedIn também. Qual é a solução para esse problema? O que você, advogado, criminalista, que está ali vivendo o problema, o cliente preso para uma execução provisória? Bom, nós temos um caminho para seguir, uma estratégia para seguir. Vocês vão impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça, se for um júri na esfera federal, no Tribunal Regional Federal, que é o órgão hierarquicamente superior, aonde vocês vão discutir a legalidade dessa prisão, abordando a inconstitucionalidade desse artigo do Código de Processo Penal, alterado pela lei anticrime. Exatamente, até porque essa lei, ela vai contra a Constituição no sentido de que ela muda, ela acaba com uma garantia individual do cidadão, que é exatamente o que o Dr. Leonardo mencionou, de que ninguém pode ser considerado, culpado até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Isso é uma garantia individual do cidadão. Então essa lei, ela simplesmente retira essa garantia. A gente estudou aqui, né, Rodrigo, que é esse tipo de garantia, que é uma garantia fundamental do cidadão, não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Só pode ser feito por uma nova Constituição Federal. Então o Estado pode até querer, ter a intenção de retirar essa garantia, mas para isso tem que seguir o trâmite correto, que seria construir uma nova Constituição através de uma Assembleia Nacional Constituinte. A gente não pode tolerar que o Estado agora, quando quiser, de maneira arbitrária, retire de nós um direito ou garantia fundamental. Isso é extremamente preocupante. E o texto constitucional é expresso, né? O artigo 60, parágrafo 4, inciso 1º, diz que a garantia fundamental não pode ser retirada por meio de emenda constitucional. Exatamente. Aqui não é uma emenda constitucional, aqui é muito pior. Aqui é uma lei federal modificando uma lei federal. O CPP, ele ainda é um decreto, ele é um texto muito antigo. Nós temos um CPP novo aí em tramitação dentro do Congresso Nacional, na boca para ser aprovado. Acredito que bobear esse ano ele é aprovado, mas o ministro Moro mandou esse pacote anticrime para o Congresso aprovou de forma rápida, trazendo alguns problemas, traz benefícios, tá? Eu não vejo problema na prisão provisória, para execução de pena provisória, ideologicamente falando, eu pessoalmente falando, só que o problema que nós temos é a nossa Constituição Federal. Nós esbarramos na Constituição. Está insatisfeito? Faz uma nova Constituição Federal. Convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e faz uma nova Constituição. Se a gente começar a tolerar mudança na Constituição de qualquer forma, a gente vai entrar numa segurança jurídica absurda, que vai ter consequências sérias pra gente. Então você que é advogado, vai enfrentar esse problema no plenário, no júri, lembra da dica. Vocês vão impetrar um habeas corpus arguindo a inconstitucionalidade desse texto legal, fazendo sempre um paradigma com o artigo 5º, inciso 57. Lembrando, Rodrigo, rapidinho, que existem 8 ADIs propostas contra essa lei anticrime. Eu não conheço o conteúdo de todas as 8, nós ainda estamos estudando elas. Boa parte se dedicou a atacar o juízo de garantias, né? Mas eu não vi nenhum ataque a essa alteração legal, que é a alteração que os juízes adoram, né? Acho que era isso que você ia falar.
que vai ainda Exatamente, impulsionar, né? Deixando a questão constitucional de lado, né, que a gente já mencionou aqui, uma outra preocupação agora olhando mais pelo lado humano e pelo lado prático que a gente tem, criminal, né? É essa questão de, a gente sabe que no julgamento pelo tribunal do júri, os jurados vão dizer se o réu é culpado ou inocente, e caso seja a decisão dos jurados de que ele é culpado, o juiz vai fazer a sua dosimetria da pena. Então, com certeza, alguns casos onde o juiz inicialmente iria aplicar uma pena menor, talvez de 8, 10, 12 anos ali, o juiz pode aplicar uma pena de propósito de 15 ou mais. Porque quer prender o cara, né? Visando exatamente prender a pessoa, movido muitas vezes por essa onda que a gente mencionou, do punitivismo e tal. A sociedade adora ver os outros punidos. Então ele aplica de propósito uma pena que ele não aplicaria se eu não tivesse essa lei, entendeu? Show. Ele aplica de propósito 15 anos ou mais, visando prender e dar início à execução provisória da pena. Bom, meus amigos, muito obrigado por terem assistido. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica aí no joinha, vai ajudar o YouTube a divulgar essa mensagem para quem está nas redes sociais. Rodrigo, obrigado, estreia aí no canal, top de linha. Isso aí, muito feliz de estrear, espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Um forte abraço para todos.